Apesar do cenário de estabilidade para a suinocultura no próximo ano, Santa Catarina ainda enfrenta grande crise no setor. Até o momento, os preços pagos ao produtor acumulam contas amargas. Veja agora na reportagem da Valéria Burbello. Com uma desvalorização no preço pago ao suinocultor, o prejuízo por animal comercializado já chega a R$ 250. A média deste ano é de R$ 6,10, mas o custo já ultrapassa os R$ 7. Em setembro, por exemplo, o preço do quilo atingiu R$ 7,64, enquanto que a comercialização somou R$ 6,20. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, as dificuldades no setor são puxadas por fatores como altos custos, aumento de produção e redução da demanda chinesa. Então, houve um aumento na produção. No passado, nos deparamos com um aumento significativo na produção, uma redução na demanda chinesa, que se deu principalmente no segundo semestre. A China passou a reduzir sua importação de carne suína. E o terceiro fator foi o custo de produção, que se manteve elevado, diferente de outros anos, onde a gente tinha flutuações, onde tinha aumento no preço do milho na entre-safra e uma queda expressiva e relativa estabilidade na safra. Desde 2020, principalmente no ano passado, a gente não teve esse fenômeno, a gente teve preços elevados praticamente o ano inteiro. No acumulado do ano, Santa Catarina exportou 446 mil toneladas de carne suína. A receita somou aproximadamente US$ 1 bilhão, alta de 1,9% em quantidade, mas queda de 4,2% em valor na comparação com o mesmo período de 2021. O estado responde por 57% do volume de carne suína exportada pelo Brasil neste ano. Mas o escoamento da carne no mercado interno ainda é um processo lento. Essa questão da carne suína, apesar de ter um preço bem mais em conta, mas não se consegue tirar esse excedente do mercado. Se nós avaliarmos em relação de janeiro a setembro do ano passado com esse ano, perdemos 30 mil toneladas de exportação, além do que a produção veio crescente. Então, tem uma demanda de carne no mercado interno muito grande e que não é de uma hora para outra que se consegue escoar essa carne. Nós só não estamos num momento pior, porque apesar da China ter diminuído muito a importação, nós conseguimos evoluir as exportações para mercados já existentes, aumentando os volumes. Então, isso, das 150 mil toneladas que nós deixamos de exportar para a China e Hong Kong, teve outros países que absorveram 120 mil toneladas. Segundo a Epagre, a produção mais equilibrada, a retomada do consumo da proteína e a abertura de mercados para exportação podem fazer com que o setor volte à estabilidade a partir do ano que vem. Se a gente mantiver as exportações positivas ao longo do ano que vem, a tendência é que haja um equilíbrio. A gente começa a perceber isso de leve nos preços. A gente vinha observando no início do ano quedas mais expressivas no preço ao produtor e também no preço de atacado, e agora que a gente tem percebido nos últimos 2 a 3 meses é uma relativa estagnação. Os preços têm ainda alguma flutuação, hora para mais, hora para menos, mas tem ficado em torno de um patamar médio, não tem mais tido flutuações tão expressivas e principalmente não tem tido quedas expressivas como no início do ano. E para ampliar o tema da reportagem da Valéria, eu converso agora com Miguel Daúde. Daúde, ontem a gente falou aqui no RN sobre o preço da carne bovina, que está bem mais cara, mas agora para o setor de suínos o cenário é um pouco diferente. E se para o consumidor final é vantajoso, é atrativa essa carne de pouco mais barata, por outro lado, o produtor está tendo dificuldade com essa margem de lucros, considerando essa alta de produção, como a gente viu aí na reportagem. Então, Daúde, a minha pergunta é o seguinte: qual o caminho para fechar essa conta? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite a todos. Bom, é você investir em tecnologia e se tecnificar na produção de suíno. Hoje, eu estava vendo esse custo aí apresentado, tem produtores que estão bem tecnificados, que estão bem, investiram muito na tecnologia de produção. Esses conseguem um custo um pouco mais barato, mas mesmo assim, segundo eles, sobram alguns centavos, né? Como é que vai ficar esse cenário? A radiografia do cenário a gente já viu, já foi dito aí pelos
representantes e pelos analistas do setor, mas a minha função é dar a você, suinocultor, uma perspectiva deste mercado no futuro próximo. Bom, custo do farelo e do milho, como é que vai ficar? Vai continuar alto, né? Não vamos ter um alívio até pelo menos o início da safra o ano que vem. Então, portanto, os custos vão ficar apertados. Nós teremos aí, para aqueles que exportam, uma certa vantagem por questão cambial, né? O câmbio o real pode se desvalorizar um pouco, né? E você, então, acaba tendo uma demanda externa um pouco maior e pode ajustar seu preço ali dentro de um conforto de preço em relação ao seu custo. No entanto, o que se deve fazer? Você deve conhecer as variáveis que teremos aí pela frente em termos de juros, em termos de financiamento, de investimento. Houve muito investimento pelo setor, né, com uma expectativa de uma demanda que, como nós vimos agora, apesar da China ter diminuído, existem outros mercados que estão acomodando isso, mas na medida em que você tem uma oferta praticamente igual ou maior que a demanda, você não vai ter alteração de preço. E os custos que podem aumentar, vai sobrar para você. Então, portanto, buscar o ponto de equilíbrio, e a suinocultura hoje tem associações, tem representantes em condições de discutir esse mercado de forma a você não jogar tanto produto no mercado para que os preços tenham competitividade. Então, Flávia, é uma engenharia que precisa muita discussão, muito entendimento, mas não tenha dúvida, o caminho do Brasil é através da agropecuária. A suinocultura hoje, ela tem mercado em função da queda da renda do brasileiro, mas poderia melhorar um pouquinho mais. Precisa melhorar um pouquinho mais, né, Daúde? Inclusive, esses produtores, como você mencionou no começo da conversa, ter mais tecnificação, capacitação, para não ter que deixar a atividade, né, Daúde? Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Flávio. Um abraço a você, um abraço a todos.